chamada de Carta Magna. Então nós vamos estudar a Carta aos Romanos. Só falando assim, vamos tratar agora as cartas difíceis, tá? E uma delas é Romanos. E outra carta difícil também é a Carta dos Hebreus, hein, Bispo G? Depois a gente podia encarar a Carta dos Hebreus, né? Hebreus, é maravilhosa. Na sequência a gente encara a Carta dos Hebreus. Mas vamos lá, Carta Magna, Carta aos Romanos. Nós falamos aí 2 aulas aí com temas polêmicos, hein? Falamos de homossexualidade, falamos de perversão, falamos de temas aí que tem muita gente que gosta de fugir, né? Não quer encarar, e tem gente também que fala absurdos sobre esses assuntos. E nós vamos agora falar sobre o juízo de Deus, que é outra coisa que tem muito pastor que não gosta de pregar, né? Muito pastor gosta de falar só os benefícios, mas também não fala que tem juízo. Existe juízo, existe justiça. Ora, Gálatas 6,7 não fala? De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Então a gente vê muitas pessoas que pregam assim, Jesus é a graça, Ele te perdoa, Ele te ama, o sangue já caiu sobre a tua vida. Espera aí, o salário do pecado continua sendo a morte. Então muitas vezes as pessoas gostam de ouvir isso, né? Porque acham que pode fazer o que quiser sem consequência nenhuma. Verdade, Jesus te perdoa? Será que sempre, em todas as situações, Jesus te perdoa? Existe, vamos dizer assim, requisitos para ser perdoado? Vamos falar sobre isso nessa aula, tá certo? Romanos 1,28 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, agora presta atenção no 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bispo G, nós vemos que o capítulo 1, ele não começa a carta suave, não. Tem gente que gosta de começar a carta assim, como vai, tudo bem. Nada, não, Paulo já começa a carta, né, dando pancada. Até parece que o tom dele está meio bravo, né? Parece que está revoltado, né? Ele colocou tantas características aqui, né? Caluniador, aborrecido, insolente, soberbo. Calma, vamos lá, Paulo, o que você está querendo dizer aqui? Para quem que Paulo está falando também, que é importante, né? Ele está falando isso para os incrédulos? Ele está falando para aqueles que se converterem e continuam praticando? Então eu queria perguntar isso para o Bispo G. Para quem que Paulo está falando aqui? A carta aos Romanos é a carta que ele escreveu direcionada à igreja de Roma, obviamente. Mas que ele quer mostrar um contexto muito mais amplo do que é a verdade e também de como o homem, tanto o judeu quanto o grego, estão embaixo de uma sentença. E é essa sentença que ele vai falar, porque vai demonstrar que todos são dignos, entre aspas, né? Que não há ninguém que escape dessa realidade. E a gente percebe que Paulo, quando fala isso, que nós estamos tratando primeiros capítulos, né? Depois ele vai mostrar o contexto do que eles escaparam, aqueles que entregaram suas vidas para Jesus. Então essa carta ela vai ficar como, vamos dizer assim, um referencial para a igreja do que aconteceu com eles, a importância, a responsabilidade que eles têm, mas como um alerta para aqueles que vierem a conhecer essa carta e saber o que pesa, o termo é bem esse, é o que pesa sobre eles. Então, antes de falar de justificação, de perdão, ele fala que o juízo existe. E é isso aí. Ele fala, cada um vai dar conta a Deus pelos seus atos. Então, ele usa aí a palavra sentença, né? É uma palavra forte, hein, Bispo G? Né? Sentença de Deus. É tipo de pregação que as pessoas não gostam de ouvir mesmo, né? Nossa, bispo, que palavra! Sentença. O que quer dizer sentença nesse contexto? A palavra sentença aqui, o contexto que há no original grego, é dikaioma. Então a palavra dikaio
é a palavra ligada à justiça. E dikaioma não seria nada mais do que a consequência da justiça. Então, a sentença é uma consequência de que, se a pessoa tem cometido erro, vai ter a consequência. Então, é tratado muito claro a sentença como uma consequência, não no contexto assim de uma punição, né, mas algo, é aquilo que foi julgado, que tem no bojo daquilo que eles fizeram de errado ou certo, a pessoa vai sofrer de qualquer forma, né? Então é aquilo que você colocou. O que o homem semear, ele vai colher. E o que o mundo hoje colhe, naquela época colhia, então começava detratores, tudo aquilo que a gente sabe, né? No que eles já fizeram de errado, porque Roma era a Babilônia da época. Então a sentença, a consequência dessa malignidade deles seria pesada. Eles iam estar embaixo mesmo de uma sentença. O peso, né, inclusive, é colocado. Então o termo vai muito na questão da justiça mesmo, Justiça. né? Não tem aquele, sentença de Deus, como se Deus fosse tirano. Não é Né? isso. Aquela coisa, nossa, olha o que Deus faz, Deus está punindo, castigando. Não. Justiça. É isso mesmo, dikaios, né? Dikaioma é nada mais do que consequência daquilo que é justo, de uma justiça estabelecida. Agora, aqui fala também, Bispo G, nesse mesmo versículo, né? Que são passíveis de morte. Uma palavra pesada, hein? Passíveis de morte quem pratica todo aquele mal. Né? E é importante dizer, pessoas que praticam, que não se arrependem, pessoas que permanecem na prática e pessoas também que aprovam isso. Ele fala aqui, ó. Ele fala, pessoas também que aprovam esse procedimento, tem parte nisso, né? E o que quer dizer essa palavra passível de morte? O que significa ser passível de morte? A palavra axio é passível, é como que uma consequência, né? A gente vai ter, assim, um lado, né? A justiça, a gente, já até o próprio símbolo da justiça, é uma mulher cega segurando uma balança na mão, né? Então, e a palavra dikaios é a palavra estar embaixo de um peso. A palavra axioma, né, o peso. O peso do quê? Que eles são passíveis, o peso, a consequência daquilo que foi colocado é a morte. Então, são passíveis, o peso, a consequência é essa. Então, a gente percebe um valor muito próximo daquilo que é uma balança da justiça. Então, a lei, ela é para o pecador. Mas nós precisamos de balança? Não precisamos, mas o que ocorre é que o que estava acontecendo, essa é a charada, né? Essa que é o contexto principal. É tudo que o mundo está, é o que Roma estava vivendo, era o que o judeu estava vivendo, todos eles eram passíveis dessa sentença, e muitos até de sentença de morte. E não só uma morte humana, mas uma morte espiritual. Que é pior ainda. Então, é muito sério. Então, eu acho que o que Paulo está colocando, e obviamente salientando, é para que eles despertassem para uma realidade que eles estavam vivendo, mas que há um outro caminho. Agora, há algo aqui assustador, né? Porque ele fala, ainda no versículo 32, né? Que ela, aliás, fala que elas têm o conhecimento de Deus, né? Então, na verdade, o versículo 28, perdão, fala assim, né? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Ou seja, como pode, Bispo G, a pessoa ter o conhecimento que é mal, que está errado e continuar fazendo o mal, sabendo que vai ter juízo sobre ela? Tá? Porque ela fala assim, conhecendo eles a sentença de Deus, no versículo 32. Então eles conhecem, sabem que vai ter a punição. Como é que pode continuar fazendo mal? Então, olha, duas coisas também acontecem aí, Bispo Dani, que a gente percebe que são flagrantes, né? Primeiro, é o ego. Então, momento histórico, é o momento Roma, Babilônia, soberana, o povo lá, naquele contexto todo, faz o que quiserem, achando que não tinha consequência, e conheciam a Deus. Então, a gente percebe, né, que já a cultura grega desprezava a Deus no contexto da espiritualidade, e fortalecia o homem no contexto da razão, do que ele pratica, alguns fortalecendo os valores da carne e tudo. E Roma, nada mais é do que uma consequência disso. É um segmento dessa cultura, vamos colocar. Então, muitos sabiam e desprezavam. E até, vamos dizer assim, num outro contexto, Paulo até fez isso. Porque Paulo sabia
a realidade do que era servir a Deus, o verdadeiro Jesus Cristo, mas ele preferia um pouco mais a sua religião. Porque a religiosidade e o ego do homem é complicado. Complicado. É muito Não quer complicado. abrir a mão da sua posição, não quer abrir mão da sua tradição. E é uma coisa tão, assim, enraizada, que a gente vê, às vezes, a pessoa está nas drogas, sabe que o caminho é ruim, sabe que está acabando com a família, mas não quer parar. Assustador. E às vezes, não são jovens, meninos, 20, 25 anos, 40, 45, 50 anos, família sendo destruída, morrendo. Meu Deus, depois de toda uma caminhada. E continua com a caminhada. satisfação da carne, porque a droga nada mais do que isso. E era o mesmo contexto que tinha lá, né? E desprezam a Deus, né? E quando a pessoa está drogada, viciada, vem uma série de demônios, né? Não é só questão de uma manifestação fisiológica ali, aquela loucura. Quantos demônios agem ali? E despreza a Deus. Pai convida, às vezes, um desses. Não, que igreja. Então, a hora que eu quiser, eu paro. Vale a pena denunciar aqui, Bispo G, que tem gente que está na igreja e vive assim. Tem, como tem. Tem. Vai na igreja, vai na igreja, ouve a palavra e tal, e depois vai no boteco. Vai na igreja, depois vai na boca. Vai na igreja e... Quer dizer, peraí, cara, alguma coisa está errada. Né? Não entendeu que o caminho para a sua libertação é a transformação na sua mente. Amém. Tem que ser radical. Então, esse convívio misto, né? Até Neemias fala, esse culto misto, querer servir a Deus e continuar assim, não dá. E a gente tem que também entender, Bispo G, que tem a ação dos demônios, né? Porque eu penso assim, sem dúvida. Um cara que vai na igreja, recebe a palavra, abençoado e tal, e depois vai assim para droga, para o álcool, para motel, para prostituição, é um cara que já está com a sua mente cauterizada, né? Que é o espírito do anticristo, já está com a mente meio travada, porque já virou normal. E isso é o significado, eu acho que assim, mais interessante, prático de iniquidade. Né? O cara já está ali, fechado, e há demônios agindo. E é importante, de repente, falar assim, nossa, bispo, você está falando, eu vivo isso, e agora que eu tenho jeito? Lógico que tem. A primeira coisa que você precisa entender, cara, é que tem demônio agindo. Dominador, né? Palavra curios, né? Há um senhor sobre a tua vida, há um demônio sobre a tua vida que você tem que guerrear espiritualmente. E a gente sabe que não é fácil sair do abismo das drogas, de um vício, não é mesmo. É uma guerra espiritual, exige jejum, oração. Você precisa ser radical, deixar essas amizades, aquilo que te prende, que te leva, né? A psicologia diria os gatilhos que te conduzem às práticas. Se não houver um posicionamento radical, está nesse processo aí que é um jogo do diabo. Né? Na igreja tem aquela aparência, tá ali e tal, mas está sendo destruído. Tá sendo... Aí sabe o que o diabo faz depois, Bispo G? Tira a pessoa da igreja. Porque aí a pessoa começa a se ligar, eu não estou conseguindo mais andar na igreja mesmo, eu já estou errado mesmo, não tenho força para... então nem vou mais na igreja, porque pelo menos eu saindo da igreja, eu vou deixar de ser hipócrita. Peraí, cara. Outro dia uma pessoa falou assim, bispo, ele está na bebida, ele está mal e tal, mas... Querido, pelo menos ele está na igreja. Isso mesmo. Tá? Eu não estou falando que ele está sendo justificado, não. Mas pelo menos ele está na igreja, porque se ele sair da igreja, acabou a vida dele. Acabou. Porque ele não tem um caminho, ele não tem palavra. Agora, é claro, nós vamos trabalhar a vida dele para ele ter uma conversão genuína. Porque a conversão genuína te liberta de todos esses males aqui que Paulo atacou. Né? Agora, Gálatas 3,11 fala assim, Bispo G, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí, basta apenas ter fé para ser salvo, Bispo G? Basta eu apenas crer? Não. Tem que crer e tem que se esforçar, né? Então, o reino de Deus ele é tomado pelo esforço. Então, a gente tem que aprender a vencer as oposições também. Então, o que você colocou, né? Então, tem pessoas na sinceridade. Eu fui um que, infelizmente, entrei nas drogas, mas na minha sinceridade, eu desejei parar,
Fui para a igreja, batalhei, guerreei. O cigarro foi até mais difícil que eu parar com as drogas. Quanto tempo demorou da conversão para se libertar do cigarro? Do cigarro, eu demorei mais ou menos uns 6 meses. 6 meses, 6 tá. meses. E das drogas? As drogas foi em 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, eu resolvi parar, não foi fácil. Foram 6 O anos corpo de vida. sentiu, né? Muito. Fiquei 3 noites sem dormir praticamente, Nossa. suando. Aquela questão química mesmo. Química, botar o mundo pra fora. espiritual, sonhos, pesadelos. Meu Deus. Foi assim uma coisa muito difícil. Mas o que tinha? Tinha sinceridade no meu coração, um desejo de querer parar. Uau. Porque a gente percebe que outros não. Eu conheci já pessoas que eles iam para centro de recuperação para se desintoxicar. Nossa. Porque já pensando, depois de um período, voltar para a rua e ripar de novo. Olha isso. Então tem esse lado, né? Que a pessoa, muitas vezes, ela quer o quê? Ela quer ter um lado e que quer ter o outro. E não pode, não tem como. E olha a coisa legal, olha a coisa legal que o sujeito está falando, e é fato. Tem muita gente que vai para centro de recuperação, fica um tempo e volta. Infelizmente. Por isso que nós temos uma prática até. A nossa prática é, lá no nosso centro de recuperação, cumpre o tempo, 6 meses. Não volta mais. Se sair antes, não volta. Saiu nos 6 meses, não volta. Por que não volta? Porque lá não é clínica de desintoxicação. Exato. Nós muito cremos mais no poder que de isso. Deus para recuperar. Muito mais que isso, é. É espiritual. É espiritual. E a gente tem tido sucesso tremendo. 80% é sucesso. Por quê? Porque não é só o centro, é dar continuidade. Tem igreja. Nós temos também o GALF. Exato. GALF. O grupo de apoio ao usuário e à família, que é em cada uma das nossas igrejas. Então, não tem desculpa, mas tem gente que, olha, sem brincadeira, é malandragem. Malandragem mesmo, né? Então, às vezes para só agradar a família. Tô indo pro centro para agradar a família, para todo mundo ficar mais calmo e tal. Fica ali um tempo para acalmar, depois... É lamentável, né? É triste. Agora, isso é ação de demônios. Demônios. Né? De dominadores. Por que eu falo isso, Bispo Dani? Porque depois que eu deixei as drogas, nunca mais. E não é porque eu fui, mas eu Bispo G. Não, Bispo G não. Eu era um cara normal. Antes você não era Bispo G. Eu era um cara normal. Não é? Você era... Era muito louco ainda. O primeiro dia que a Bispa Sônia me viu, ela ficou até meio assustada, assim, com o meu jeito, minha forma de agir. Nós encontramos uma vez num shopping, uma pessoa dessa época, do início da minha conversão, que falou para minha esposa, falou, olha, eu acreditava que todo mundo podia se converter. Olha, o G, eu achava que não tinha jeito. Olha só. Então, quer dizer, todos podem ter essa impressão de que não tem jeito. Mas se você é sincero e firme, é Deus. É Deus, é do Espírito. É do Espírito, verdadeiro. Então, eu não aceito, sabe, essas pessoas que estão indo na igreja e, de repente, são casados e somem. Deixam família, 3 dias desaparecem. Ai, coitadinho, ele ainda... Como coitadinho? Está na igreja, tem a fonte, tem a unção. Eu entendo, tem a luta, tem o diabo, mas tem a vitória de Jesus Cristo na sua vida. Então, aí desaparece, 3 dias a esposa fica procurando. Ah, me perdoa, errei de novo. Passaram 5 meses, de novo. Até quando? Até quando? E o sofrimento que causa. Uma hora a casa cai. Agora, existe caminho de transformação? Absolutamente. É o poder da decisão que Deus deu aos homens. Agora, o diabo quer fazer isso, né? Leva o cara ao vício, o cara não encontra a solução, daqui a pouco está no crack, está ali perdido, destruído, ou então alguns chegam... ao nível de tirar a própria vida porque não vê mais saída. Entendam, isso é jogo de demônio. A gente fala assim, mas ele está doente, precisa de é maior do que isso. É importante tratamento, a gente sabe da importância da medicina e tal, mas entender também que existem espíritos de enfermidades, existem muitos demônios agindo. Então Paulo vai despertar muito no livro de Romanos, principalmente no livro de Carta aos Efésios, essa questão da guerra espiritual, de entender tudo que se move por trás disso. Agora, o capítulo 2 que a gente vai começar, que está dentro desse tema, Paulo ele vai usar uma tática, uma linguagem muito interessante, Bispo G. Né? Que ele vai fingir que está falando com um oponente, assim, né? Um oponente imaginário, e ele vai falando as coisas, tipo, desmontando todas as objeções possíveis, né? Então, chama de diatribe isso, né? Diatribe. Então, é uma técnica muito... é contra, né? É uma técnica interessante de Paulo, exatamente para quebrar
todo argumento contrário ao conceito que ele está ali trazendo ao ensino. Tá? Então vamos ver Romanos 2, diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgar a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Vamos lá, a palavra é difícil, hein, Bispo G? Indesculpável significa que ele não tem perdão? Não é que não tem perdão. Quando fala em desculpável, tem um contexto aí meio que, vamos dizer, jurídico também, né? Porque o apóstolo Paulo é impressionante, né? Quando ele fala em desculpável, ele não está colocando, você não tem desculpa para aquilo que você faz. Existe por trás dessa palavra, que é a palavra anapologetos, que é da onde vem a apologia, né? Apologia é a defesa de uma visão, de uma ótica. E quando ele fala aná, ele quer dizer, você não tem desculpa para você ficar defendendo esse lado. Olha só. Entendeu? Por isso é desculpável, você não pode ficar defendendo, porque quando a gente fala de apologia, a apologia das drogas, a defesa das drogas, apologia... Então, e ele é alguém que quer dizer, você não tem desculpa para buscar uma justificação naquilo que está acontecendo. Então, aqui ele já começa a colocar uma linguagem até jurídica. É muito interessante a maneira que ele coloca, porque ele está falando com o centro da justiça do mundo. Como, bispo? Até hoje Roma. Vê aí o Código Civil Romano. Na maioria dos países, o Código Civil Romano era a mais poderosa instância da época. Da época que hoje ainda ele é usado, né? Então a gente vê a importância e como o apóstolo Paulo entendia e começa a colocar aí todo o conhecimento dele, a estrutura dele, para trazer algo que vai assim chocar aqueles que leram o livro de Romanos. Então entenda, ele fala que não tem, ele está querendo dizer assim, não tem argumento contrário, não tem defesa contrária, não tem como justificar o que ele vai apresentar no capítulo 2. Então, eu posso julgar, não pode, cara, esse juízo não pertence a você. Né? Então fala assim, versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas, que ele já tinha narrado, gente, no capítulo 1 que a gente leu, tá? Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Bom, para mim, aí é uma denúncia clara à hipocrisia, né? Então ele fala, cara, primeiro que ninguém pode julgar ninguém. Começa por aí, ninguém tem esse poder, essa autoridade. Aí o cara vai lá, condena e julga uma pessoa praticando a mesma coisa. Então imagina o que aconteceu lá em Roma, né? Era uma hipocrisia absurda. Agora ele coloca duas palavras pesadas aí, né? Condenação, Bispo G, condenação e julgar. O que ele está querendo dizer aí? Então, o termo usado, inclusive aí pelo apóstolo Paulo, é a mesma palavra. Então, quando ele fala condena e julga, ele está usando a palavra que é a palavra crinó, que quer ter uma opinião, já julgar. Quer dizer, você estabelece a tua opinião e já coloca um julgamento, já determina algo, já resolve, já está decretado, quer dizer, uma opinião já encerrada. Mas veja, ele coloca o julgamento, que é o juízo, estabelecer um juízo. E também a determinação de que a pessoa é culpada. Então é a mesma palavra, quer dizer, que é uma malignidade. A pessoa já estabelece uma opinião e já o coloca embaixo da sentença. Acaba sendo até uma técnica de comunicação, né? É verdade. Fala, você julga, você já é condenado. Né? Ele traz essa questão, vamos dizer assim, reflexiva. Né? Bom, aí o versículo 4 ele fala assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha a palavra-chave, hein? Arrependimento. Agora chegou onde eu queria, Bispo G, nessa aula. Porque tem muita gente pregando que você pode fazer o que quiser, que Deus perdoa, e não é assim. Não é assim. Não, já está lavado pelo sangue de Jesus, Jesus já morreu por você. Eu sou eleito. Você é eleito, escolhido. Pera aí, gente. Pera aí. Vamos organizar isso aqui. Né? Ele fala, o que leva ao arrependimento? Né? Então aqui ele fala bem claro, né? A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Perfeito. Então é uma ação espiritual para te conduzir ao arrependimento. Tá?
A palavra arrependimento, qual é a palavra grega, Bispo G? Muito importante. Muito conhecida, metanoia. Meta é mudança, noia é pensamento. É uma mudança, e inclusive não é pensamento, é de mente. 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 Ela é mais profunda, porque ela é uma transformação mais radical do que você ter um conceito e passar para ter outro. Não, você muda a fonte. E é esse que a metanoia vinda de Deus é uma conversão. A palavra é a conversão, mudança de rumo, mudança de mente, é convergir completamente do que você estava fazendo. Então é isso que a gente precisa esclarecer. Para uma pessoa ser perdoada, ela tem que ter frutos de arrependimento. Então esse é o problema que muito cristão não entende. Ele acha que Deus vai lá, Ele me ama, Ele sempre vai me perdoar. Ele te perdoa quando há fruto de arrependimento. Se não há fruto de arrependimento, se não há mudança na tua mente, você está praticando iniquidade. Então, na verdade, você está ali falando de perdão, não é algo do teu espírito, é um remorso. Ou seja, só é possível chegar ao arrependimento através de Deus, sem dúvida alguma, porque esse convencimento vem do espírito. É o que Paulo está falando aqui, pela bondade de Deus. Agora, na carne, a gente tem remorso, é aquela coisa da consciência, né? Ah, você fez errado. E é um perigo muito grande, porque no português, as duas palavras, arrependimento e esse contexto que você colocou, são muito próximos. Mas a palavra arrependimento, no grego, é mudança de mente. Não é só, eu me arrependi, eu fiz errado. Porque esse arrependi, fiz errado, o cara pode errar de novo. Então, pode ser como você colocou. Mas não pode, esse contexto do evangelho é muito mais profundo. Muito mais, porque isso é uma vida espiritual genuína. Genuína. Nós erramos, claro que erramos. Nasci de novo. Agora, há uma grande diferença entre remorso e arrependimento, precisa ser claro isso. Então, de repente, o cara fala assim, eu vi a pregação que não pode se prostituir, então, olha, eu estou arrependido. Peraí, você está arrependido porque você realmente tem uma ação do Espírito Santo dentro de você que te fala, cara, não posso mais viver assim, ou que você ouviu a pregação, se sentiu acusado, rolou um remorso, e depois está fazendo de novo. Eu tenho até uma experiência que eu tive, Bispo Dani, que é muito importante com meu pai. Então, meu pai sempre foi um homem muito duro, muito forte, sólido, não tinha medo de nada, assim. E um dia eu vi ele chorando. Eu estava drogado, eu peguei e via no meu corpo, eu achava que eu estava com o corpo todo cheio de aranhas. Numa alucinação da droga. Da droga, totalmente louco, né? Tomei em excesso, e aí eu comecei a jogar um spray em cima para matar as aranhas. Inseticida? No teu próprio corpo? No meu corpo, jogando no meu corpo. E ele viu tudo aquilo e ele chorou. Então tinha uma noção minha de razão ali. E eu vi meu pai chorando e eu tive ali um arrependimento, um remorso nesse contexto. E eu falei para mim mesmo, nunca mais eu vou tomar essas drogas, nunca mais. O que você acha que aconteceu? Nossa. Voltei. Não deu uma semana, estava eu de volta lá. Já estava de novo. Olha só. Mas o dia que, 2 semanas depois, eu me converti, eu tive a presença do Senhor na minha vida, o Espírito Santo começou a fazer parte de mim, radical. Radical, não foi por remorso, não foi por um arrependimento, mas foi por uma mudança de mente. João 16. João 16. Convencido do pecado. Amém. Entendeu, né? No Espírito. Perfeito. Fantástico isso. Bom, Romanos 2,5 fala assim, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Bispo, gente, tem algo polêmico aí. Porque nós vamos ver depois em Romanos várias vezes que nós somos justificados pela fé. Perfeito. A fé nos dá a salvação, a fé em Jesus Cristo nos dá a salvação. Agora, há salvação por obras, há julgamento pelas obras, e aí? É difícil, mas a realidade, há um julgamento pelas obras. A Bíblia fala dele, e ela existe,
está em Apocalipse, é o apóstolo João quem coloca isso, e fala ali que os mortos estarão na presença do trono branco, livros vão ser abertos e vai ser aberto o livro da vida. Apocalipse 20:12. E aí é nesse contexto que os mortos vão ressuscitar e vão ser julgados por obras. Mas quem são esses mortos? Todos. Aí é que tá. A Bíblia não fala. Fala que serão abertos livros e o livro da vida. Agora, tem pessoas desses mortos que não tiveram oportunidade do Evangelho, que nunca ouviram falar de Jesus. Entendi. Obviamente, não são indesculpáveis. A gente vai ver mais para frente que esses também são indesculpáveis nesse contexto. Mas que há um julgamento por obras, existe. Mas a realidade em tudo isso, que a única marca que a gente pode ter certeza efetiva, que se é julgamento para a morte final ou se é julgamento para a liberação final, é que quem está no livro da vida, esse está livre da morte espiritual. Do inferno, lago de fogo, em chamas, tudo aquilo que é falado na Bíblia. Então, a única certeza e convicção, a despeito do julgamento, é que quem está no livro da vida. Quem é que está no livro da vida? Quem entrega a sua vida a Jesus Cristo. Independente do que fez, e obviamente, independente do que fizer, entre aspas, obviamente, com grandes ressalvas, mas a Bíblia não fala que se esse julgamento é para ressurreição e vida eterna. Então fica aí esse ato, e eu prefiro confiar na palavra de Deus e garantir com o livro da vida. Exatamente. Eu estava pensando exatamente agora, Bispo G, nisso, né? Garanta a tua salvação. Faça tudo que te leve à salvação. Então eu acho que só aceitei Jesus, glória a Deus, batizei, está tudo certo. A gente não tem, só por isso, vamos dizer assim, já não está garantido. Não sei, porque se você tiver uma trajetória de pecado, lá na frente você pode se perder. Você pode chegar a negar. Sem dúvida. A gente não pode desprezar o que está lá na frente. Aliás, a Bíblia fala, não despreze os pequenos começos. Então tem muita gente que foi lá, aceitou Jesus, estou salvo e tal, que hoje está desviado da igreja. Está perdido e talvez esteja pior do que quando chegou na igreja. E fica pior mesmo. Então é um lance muito interessante. Ai, bispo, será que o meu marido foi para o céu porque antes de morrer ele aceitou Jesus? Sabe qual vai ser a minha resposta? Eu não sei, cara. As pessoas, elas querem se apoiar nas suas emoções, eu entendo, na sua dor. Não, mas espero que ele tenha ido para o céu. Até porque também no céu a gente não vai ter nem esses sentimentos que a gente tem aqui. Claro que a gente ama, a gente quer que todo mundo seja salvo e tal, mas no céu nem vai ter esse tipo de sentimento humano que a gente tem. É verdade. Né? Então, estarão todos ali, nós somos... A salvação é individual, cada um é um espírito e acabou. Agora, mas será? Cara, eu não posso garantir nada. Eu não posso falar que vai ou não vai para o céu, aquele vai para o inferno, aquele vai... né? Jesus até fala, eles vão falar no meu nome, não vão? Então, quer dizer... Esse juízo não é meu, não sou eu quem escolhe quem vai e quem não vai. E eu já vi os comentários assim, bispo dele. E se no futuro eu evito de fazer isso, não bebo, não fumo, não pronto, não vou para balada, e de repente não é o que vocês estão pensando, chegar lá no futuro não era como vocês esperavam e eu esperava. Eu falei, o pior é você fazer tudo de errado e chegar lá no futuro, você vê que a coisa é outra mesmo, é inferno, é lago de fogo e chama. É uma questão mínima de preservação, de um raciocínio, de inteligência mesmo, né? Se eu me surpreender é que não aconteceu, mas pelo menos eu vivi uma vida reta. Sim. Quem viveu a vida desconexa aí, fazendo as coisas do diabo, a surpresa vai ser pior. Agora, mas isso em vida terrena. Também. Porque quem pratica isso sofre. O cara bebe o que quer, você não vai sofrer consequências? Quantas pessoas que eu vejo, Bispo G, usaram droga a vida inteira e depois de 20, 30 anos eu creio no poder de Jesus para nos curar, mas que sofre no corpo, o que condenou mesmo. 20, 30 anos atrás. Bebeu a vida inteira, fumou a vida inteira. O corpo sofre. Verdade. Não é? A pessoa se prostitui. O que traz para a família? Adultério. O que traz para o casamento e para a tua honra como homem, como mulher, diante das pessoas. Quer dizer, a pessoa já sofre aqui mesmo. Não tem porque o salário do pecado é a morte. Né? Então, o que vale a pena? Ande na luz. Né? Ande em santidade. Tenha aliança com Deus. Hoje, bispo, essa carta é pesada, hein, meu? Essa carta fala a verdade.
né? Como todas, só que essa aqui ela fala mais rasgada, só isso. E vai né? mostrar o caminho que não é tão difícil como muitos imaginam. Ah, bispo, a melhor coisa que tem é andar na verdade, cara. Né? A pessoa enganada a vida inteira na mentira, anda na verdade. Né? A verdade nem sempre é bonita, mas ela te traz a luz e te traz paz. Então, ande na verdade. Ande em santidade. É o melhor modelo que existe de vida. Você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu falo, tem sim. Como você venceu o pecado, os desejos, as ofertas, o Espírito Santo dentro de você fala, não vale a pena, cara, não vai nessa. Há uma força dentro de você que te livra do mal. Então vale a pena, ande em santidade. Tenho certeza que você vai ter grandes experiências com Deus e você vai terminar a tua vida muito grato, porque você fez a melhor escolha para a tua vida.